Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, aqui é o professor Alan Delavine, de Matemática, tá? Eu espero que vocês estejam bem e essa semana a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos sobre números. E a gente viu na aula passada, a gente falou que existem alguns sistemas de numeração. Nós falamos sobre o nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração indo-arábico. Nós falamos sobre o sistema de numeração egípcio e falamos também do sistema de numeração romano. E esse sistema, a gente pode estar percebendo aí que ele está presente aí no nosso dia a dia, tá certo? Nos relógios, por exemplo, relógio de parede, até mesmo relógio de pulso. Eles estão presentes nos livros, onde eles estão retratando aí os séculos, né? Livros de história que a gente percebe muito essas representações, esses símbolos romanos, tá bom? Então a gente vai ver aí algumas regrazinhas ao decorrer da nossa aula. Vamos ver aí quais letras que nós falamos aí na aula passada, que os números romanos, né, esses algarismos, eles utilizam as letras do alfabeto. Então a gente vai estar vendo quais letras são essas, que representação numérica temos dessas letras, e existem algumas regrazinhas para a gente estar escrevendo aí, a gente está colocando aí esses algarismos na ordem certinha, tá bom? Então acompanha a aula aí, bons estudos, tá bom? Gente, primeiro vamos falar aí das letras que representam esses valores no sistema de numeração romano. Então temos aqui, utilizamos as letras I, V, X, L, C, D e M. Só essas letras, só com essas letras nós conseguimos estar representando aí qualquer número no sistema romano. Bom? E essas letras elas têm valores. Então logo o I vai estar representando o 1, 5 é o V, 10, X, 50, L, 100, C, 500, D e 1000, a letra M, tá bom? Então, a gente vai ver aí algumas regras para a gente estar podendo escrever qualquer valor só com esses símbolos aí, tá bom, pessoal? Então, a primeira regra que nós temos é a regra que diz o seguinte: a gente só pode escrever, repetir essas letrinhas que está aqui 3 vezes. Então, por exemplo, eu quero escrever 3. Então, eu posso estar repetindo aí o I 3 vezes. Certo? Quero escrever 300. Então, C, logo C vale 100. Então essas regrazinhas a gente precisa estar entendendo, a gente precisa estar acompanhando aí. Então I, X, V e M só podem ser repetidos 3 vezes, tá certo? E na segunda, nós temos o seguinte, que esses símbolos aqui, essas letras I, X e C, que são aí a representação de 1, 10, 100, quando essas letras elas vão à frente de outro valor, está somando. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Eu vou escrever agora o numeral 6. Logo eu vou estar escrevendo 6 vai ser igual a V I, pois 5 representa, o V representa 5 e o I representa 1. Logo, quando ela está à frente, vai estar somando, tá bom? Outro exemplo, eu posso estar colocando aqui, por exemplo, 7. 7. V vale 5 e I. Então, eu tenho 5 somando a 2 unidades. Logo, eu vou ter 7 como resultado. E aí nós temos outra regrazinha, vou dar aqui para vocês entenderem melhor, que diz o seguinte: se I, X e V vier antecedendo este outro número, outro símbolo aí, outra letra, ela vai estar subtraindo. Aí eu coloquei até uma dicasinha aqui, ó, X, I e V na frente, soma, X, I, X e V atrás, subtrai.
Bom, pessoal, então vou estar escrevendo agora, por exemplo, 9. Então, 9, professor. Lembra aí, I, quando ela vem atrás, antecedendo, vai estar subtraindo. Então, vamos escrever aqui. X vale 10. Logo, eu estou antecedendo aí ó, com I. Então, significa que eu tenho 10 menos 1. E 10 menos 1, 9. Então, eu posso estar colocando aí I, X e V antecedendo, eu vou estar subtraindo, e sucedendo aí à frente, eu vou estar somando. Dá outro exemplo aqui. O 4. V e antecedo ele com I. Logo, eu vou estar lendo como IV. Fazendo isso, eu vou ter uma representação número 4. Logo, 5 é o V e o I é o 1. Vou estar subtraindo aí, porque o I, a gente falou, ele vai estar antecedendo. Então, essas regrazinhas, ela, como eu falei anteriormente, é muito importante a gente estar observando aí na escrita, para não estar errando aí, e até mesmo fazendo leitura, porque, como a gente falou anteriormente, tem a questão da leitura dos séculos. Bom, século XIX, eita professor, século XIX, como é que eu vou estar escrevendo isso aí? Olha aí, 10, vou estar colocando um I na frente, a gente viu anteriormente como se escreve o 9, então 9 é I, X, é isso? 10, logo esse I vai estar subtraindo uma unidade aqui, e aqui vai estar representando 9, então X e 10, logo vale 19. Nunca mais erre, tá? Os livros aí de história, quando vocês forem ler, quando tiver X e V, século XIX, 20, 2x, 10 e 10. Certo, pessoal? A quarta regra que eu coloquei aqui para vocês é que diz o seguinte: se nós tivermos uma linha na horizontal, essa linha na horizontal, este valor vai estar sendo multiplicado por 1000. Aí nós temos aí, ó, um exemplo, IV. Logo a gente viu aí anteriormente que IV vale 4. E se eu colocar esse izinho aqui, esse traço aqui, ó, na horizontal, vai estar multiplicando por 1000. Logo, eu vou ter 4 vezes 1000, 4000. E aí, professor, eu queria representar 7000. 7000, logo eu vou ter. Como é que se escreve 7? 7 eu tenho V e I. V e I. 5 mais 2 unidades. Logo eu vou ter o 7. Se eu passar um traço da horizontal em cima desse 5, logo esse valor ele vai estar sendo multiplicado por 1000. Então eu tenho a representação aí de 7000. Ok? Então, a partir dessas regras, a gente consegue escrever aí qualquer número. E agora, pessoal, a gente tem aqui as representações do sistema de numeração romano e logo temos aí também o sistema de numeração nosso, né, o indo-árabe. Então, a gente tem a representação de 1 a 15. Vamos ver aí um pouquinho. 1 representado por um I, 2, 2 Is, 3, 3 Is, 4, logo aí eu vou ter IV, 5, V, 6, V, I, 7, V, 2 Is, 8, V, 3 Is, 9, I, X. Logo, lembrando aqui a regrazinha, vai estar sendo subtraída uma unidade, logo que X representa o 10, tá? Então, 10 menos 1, 9. X que é 10, X, I, 11, X, 2I, 12, X, 3I, 13, X, I, V, olha aí, ó, X vale 10, o I vai estar subtraindo uma unidade do V, então representa o 4, então 10 mais 4, 14, e XV, que é 10 e 5, logo vou ter o 15. Então aí a gente tem as representações, vocês podem estar fazendo como exercício, tá? Para estar exercitando aí a representação do sistema de numeração romano, para estar treinando aí essas regrazinhas de repetições
dos números, tá? Das letras no caso. Tá também trabalhando as 4 regrazinhas que a gente colocou lá, que é a questão das repetições, os números, as letras que podem ser repetidas, quantas vezes podem ser repetidas, quando vem antecedendo ela subtrai, quando está vindo posteriormente aí, sendo sucessor, né? Ela vai estar somando, se tiver um traço na horizontal, aí em cima do símbolo, ela vai estar sendo multiplicado por 1000. Então essas regras vocês vão poder estar aí utilizando a partir dessa escrita, tá certo? Então vamos ver um pouquinho aí de soma, utilizando aí esses símbolos romanos, tá bom? Pessoal, inicialmente vamos trabalhar o sistema endoarado, que eu vou estar transformando isso aí para a gente fazer a soma e dar esse resultado em romano, para vocês entenderem. Então logo x equivale a 10, olha aí, x é igual a 10, sendo somado AV, que é 5, então 10 mais 5, eu vou ter 15. E como é esse sistema, esse número, em uma representação romana, perfeito aqui, x e 10 e 5. Okay? Nós temos aqui, ó, esse segundo, x. Logo eu vou ter aqui, ó, 20. Cada x representa 10. Mais, deixa eu ter esse 20 aqui. 20 mais IV. Esse I está subtraindo a unidade aqui desse V, que é 5. Então eu vou ter 4. Logo eu vou ter 20 mais 4, 24. Então, representando isso, eu vou ter x, que vale 20, e V, 4. Então, 24. Olha aí. M, eu tenho 1000. A representação é do 1000. Mais D, 500. Logo, vou ter aqui com 1500. Representando isso, eu vou ter M, D. Tá bom? Então aí a gente consegue perceber que a gente consegue fazer as operações aí, realizar as operações utilizando aí esse sistema de numeração também romano. Aqui eu tenho algumas subtrações. Vou fazer o mesmo sistema. A gente vai estar transformando o sistema indo-arábico e depois dando resultado em romano. Logo eu tenho 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. E o 3 eu represento como I, 3 is. Ok? Eu tenho aqui 5. Aqui eu vou ter uma subtração utilizando aí o sistema de numeração romano. Logo eu vou estar representando pelo sistema indo-arábico e depois dando esse resultado em números romanos, tá? Então eu tenho x, que vale 10, menos 2i, 2. Logo 10 menos 2 vai ser 8. E representando isso com o sistema, os algarismos, né, romanos, vamos ter 8 equivalente a I, x. Logo eu vou estar subtraindo 2 unidades desse 10, que vale 8. Bom? Agora eu tenho V menos I. 5 menos 1. 5 menos 1, 4. E eu represento isso como I, V. Estou tirando aí uma unidade desses 5 e representando o 4. X, I menos 2i. Então, i equivale a 21. 10 mais 10 mais 1. Menos 2. E 21 menos 2, se a gente retirar aí 2 unidades desse 21, logo a gente vai ter o perfeito, 19. E a gente representa 19 como x, primeiro sistema indo-arábico, 19. E agora eu tenho x, 10, mais ix. Logo eu tenho 10 e subtraindo a unidade desse 10 aqui, mais 9, 19. Então é isso, pessoal. Representações aí, ó, com soma
e subtrações. Então, pessoal, vamos de exercício, tá certo? Trouxe uma questão aqui para vocês. E aí a gente vai estar interpretando essa questão, como eu falei para vocês, sempre nas nossas aulas, como eu sempre falei, né? Nas nossas aulas presenciais, a importância da gente estar fazendo aí as interpretações de textos nas situações problemas em matemática, tá bom? Então, ó, a questão diz o seguinte: no Brasil, tanto a independência quanto a república foram proclamadas no século X e X. Olha aí, ó, o algarismo romano aparecendo. Representações de séculos. Usando algarismos, escreva o número que representa esse século. Então, a questão ela é bem objetiva, a gente pode perceber. Está pedindo para a gente representar aí, ó, esse número que está em romano em algarismos, em números indo-arábicos, né, que é o nosso sistema. Então, usando algarismo, escreva o número que representa esse século. Então, está sendo bem objetiva essa questão. Ela pede que a gente observe aqui o século e transforme ela em algarismo. E esse algarismo que ela fala, como a gente viu que tem vários sistemas, é o indo-arábico, é o nosso, tá? Então, x e x equivale a que século? Eu tenho 10, e aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 10. Logo eu falei para vocês, anteriormente, que quando tem um i antecedendo um número maior, um valor maior, eu vou estar subtraindo. Logo eu tenho 10 e 9. Logo, aqui equivale a o século 19, tá certo? Vamos à próxima questão? Então, pessoal, nesse segundo exercício aqui, temos aí, ó, estou lendo o capítulo LVII de um livro. Usando o nosso símbolos, escreva o número correspondente ao capítulo. Então a gente percebe aí que essa questão também, ela já é objetiva, ela pede para a gente estar escrevendo aí, ó, este número aqui no nossos números, nossos símbolos. E quais são esses símbolos? O sistema de numeração indo-arábico que a gente conhece, 1, 2, 3, 4, tá? Então a gente vai estar representando aí esses números de romano para o sistema indo-arábico. Então, temos aí L, V, I. Ok? Então, aí a gente vai fazer essa leitura. Eu tenho aqui, ó, L, que vale 50, V vale 5, I vale 1, I vale 1. Logo, eu tenho 50 mais 5 mais 1 mais 1. Eu posso estar fazendo dessa forma aí, ó, representando todos os símbolos no sistema indo-arábico para depois resolver. Então, 50 mais 5, 55, mais 1, 56, mais 1, 57. Logo, vai ser o capítulo 57. Perfeito. Bom, pessoal, já que a gente viu aí nossa aula sobre algarismo romano, anteriormente nós falamos um pouquinho do nosso sistema de numeração decimal, nosso sistema de numeração aí indo-arábico, e vimos aí que ele expressa a quantidade, medida, ordens, códigos, vimos alguns exemplos, tá? Então a gente vai estar fazendo aí essa correção do livro, que eu acredito que vocês já devem ter realizado essa atividade em casa. E a gente vai estar fazendo essa correção aí, vocês podem estar acompanhando junto aí a essa aula com o material didático, tá bom? Então, vamos ver o que é que se pede para ser feito. Leia as informações. Então, primeiro tem aí, ó, o maior animal existente em nosso planeta é a baleia azul, podendo chegar, quando adulta, a 120 toneladas. Na segunda, nós temos: para enviar uma correspondência ao MASP, que é o Museu de Artes de São Paulo, deve-se usar o CEP 01 310 200. Na terceira, temos aí, ó, a delegação brasileira que disputou os Jogos Pan-Americanos de Toronto de 2015 eram composta por 600 atletas.
No quarto e último, diz assim, ó, a Bahia é o quinto maior estado brasileiro em extensão territorial. Vamos ver agora o que é que a questão pede. Escreva se o número destacado em cada informação indica quantidade, medida, código ou ordem. Então vamos retomar aqui essa leitura para a gente estar conseguindo aí fazer essa indicação, né? Se é medida, código, ordem. Então, ó, maior animal existente no planeta é a baleia azul, podendo chegar, quando adulta, a 120 toneladas. Logo, 120 é uma unidade de medida. A gente tem aí os quilos, tá certo? Quilogramas, centímetros. Temos várias aí unidades de medida. Então, está expressando uma medida. Logo, essa primeira aí, sentença, ela vai ser uma medida, ok? Então, na segunda, nós temos aí, ó, para enviar uma correspondência ao MASP, deve-se usar o CEP. Logo, a gente viu lá nos nossos exemplos da aula, que CEP corresponde aí a um código, que é o código postal, né? Quando a gente está podendo enviar cartas, que hoje a gente não utiliza tanto, né? Na terceira, tem assim, a delegação brasileira que disputou os Jogos Pan-Americanos de Toronto de 2015 eram composta por 600 atletas. Logo aí, eu vou ter quantidade, pois está tratando aí da quantidade de atletas desta delegação. Na última, temos a Bahia é o quinto maior estado brasileiro em extensão territorial. Então, pessoal, quinto maior brasileiro. Então está expressando aí uma ordem. Temos aí como ordem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, tá? Então indica aí uma ordem. Então na sequência nós temos aí dessa correção, temos primeiro 120 toneladas, seria medidas. No segundo nós temos o CEP, que indica o código. Na terceira temos aí a quantidade de atletas, que representa quantidade. No quinto nós temos aí, no quarto, né, temos aí quinto, então representa aí uma ordem. Então, medida, código, quantidade e ordem. Essa é a correção, tá bom? No segundo quesito, fala o seguinte, ó, o código de barras tem como objetivo principal a identificação de produtos. Ele é formado por uma sequência de algarismos e pela correspondente representação por meio de barras. Dentre os diversos padrões existentes, o mais comum é o EAM 13, composto por 13 algarismos. Nesse padrão, cada parte do código de barra tem uma função específica. O quadro a seguir apresenta as sequências de algarismos utilizadas para identificar alguns países onde o produto é cadastrado. Então, como vocês estão visualizando aí, temos aí o código de identificação por país e a sequência. Por exemplo, aqui no Brasil, nosso código de barra inicia por 789. Então, na direita aí do vídeo, vocês podem estar percebendo que existe a sequência nesse código e temos aí, ó, as especificações. Então, os três primeiros representam aí a sequência que identifica o país onde o produto foi cadastrado, que está de azul. A segunda identifica a sequência do fabricante. Terceiro aí, nós temos como a identificação do produto. E o último algarismo é utilizado como verificador. Serve para validar o código, para validar a leitura do código. Então, como nós vemos aí essas sequências e sabemos que os três primeiros algarismos desse código de barra, ele representa aí o código de identificação do país. Aí a questão pede o seguinte, ó, de acordo com as informações obtiver os códigos de barra dos produtos abaixo e escreva em que país cada um deles foi cadastrado. Então temos aí como letra A, a gente vai estar voltando aqui para vocês entenderem melhor. Letra A,
temos aí, ó, esse código sendo iniciado com 890. A gente pegar esses 3 primeiros números aí do código, 890. A gente volta lá na tabela, 890 é a Índia, perfeito, 890. Então esse código aí é da Índia. Na letra B, nós temos 869. Vamos voltar lá para a tabela, 869. Logo, esse código de identificação é da Turquia. Olha aí, perfeito. Letra C, nós temos 789. Então, temos aí, ó, 789 como código do Brasil. Isso mesmo, gente. Letra C, Brasil. Na letra D, nós temos aí 779. 779. Logo vamos ter aí, ó, esse código da Argentina. 779, esse código de barra da Argentina. Na letra E, temos aí 560. 560. Tá aí, ó, em penúltimo, Portugal. 560, 560, Portugal. Então, esse código é de Portugal. E por último, 780. 780, 780 é o código do Chile. Isso mesmo, aí, ó, perfeito. Então, nós conseguimos aí estar identificando cada código de barra desse pelos 3 primeiros números, né? Identificando aí de que país é esse código, pelos 3 primeiros números. Espero que vocês tenham acompanhado aí. Qualquer coisa, vocês podem estar voltando aí para estar revendo cada questão, tá certo? E até a próxima.